paz do Senhor. Nós estamos aqui começando mais uma aula do Pra Teu Louvor, nosso programa de técnica vocal. Falamos sobre canto, sobre repertório, sobre a fisiologia, anatomia corporal, toda a produção vocal, o funcionamento, como o nosso corpo produz o som na voz cantada, com todas as particularidades que a voz cantada tem em relação à fala. Então, estamos começando mais uma aula. Na aula anterior, você viu comigo, exercitou comigo a musculatura de língua. Falamos algumas questões que envolvem essa estrutura muscular. E hoje nós vamos trabalhar a musculatura facial. Vamos entender um pouco sobre essa estrutura muscular. Você vai ver também na sua tela algumas musculaturas da face. Nós vamos ali identificar o ponto exato de cada musculatura dessa. E é interessante que você perceba que todas essas estruturas participam diretamente da emissão da nossa voz. Falando de voz falada, eu não sou fonoaudióloga, mas no trabalho do canto nós estimulamos muito também estruturas que são manipuladas, manuseadas pelo profissional da fonoaudiologia para trabalhar dicção. Então, nós vamos pensar na qualidade da fala também. Quando nós falamos, quando você fala com alguém, você está conversando, essa pessoa que está te ouvindo, ela precisa entender o que você está falando. Quando você está transmitindo uma mensagem para alguém, quem está te ouvindo precisa entender o que você está falando. Então, o uso dessas estruturas é extremamente importante para que a qualidade da nossa dicção seja cada vez melhor. No canto, é muito comum que a gente use padrões da fala. Então, se na fala eu não tenho uma boa dicção, no canto, dificilmente a minha dicção será a melhor. Então, é interessante para o cantor tentar manter a união dessas duas utilizações da voz, tanto na fala quanto no canto. Então, nós vamos estimular. Se você percebe que você fala com pouca articulação, você vai passar a conversar, vai tentar conversar mais com as pessoas, movimentando um pouco mais os seus articuladores, pensando bem nas vogais, nas formas que você tem para cada vogal. E tenho certeza que isso será benéfico em relação ao canto também. Tudo bem? Então, nós vamos começar estimulando algumas musculaturas, alguns trechos do nosso rosto especificamente. Primeiro trabalho nosso é pensar em vogal. Então, vamos só fazer a forma de cada vogal. Agora, não precisamos de som, vai ser uma mímica, tudo bem? Então, vogal. Vogal. Vogal E. Tem acentuação, então a gente vai trabalhar com as duas formas, tudo bem? Vogal I. O. O. U. Então, vamos nessa sequência? A, E, I, O, U. Mas nós vamos sem som, tudo bem? Só a mímica. Todo esse trabalho precisa envolver a musculatura do rosto como um todo. E no canto nós temos uma particularidade que faz total diferença. Na fala, as vogais têm basicamente sempre o mesmo formato. A sempre vai ser A, quando eu quiser falar casa, quando eu quiser falar laje, quando eu quiser falar lara, quando eu quiser falar bala. Todas essas palavras terão a mesma abertura, a mesma forma. No canto, nós temos um detalhe que é primordial. Uma vogal não terá sempre a mesma forma. Uma vogal não terá sempre o mesmo nível de abertura. Todos esses detalhes podem ser modificados durante o canto. Isso vai depender
de como eu preciso articular o meu trato vocal e o som dentro desse trato vocal, tudo bem? Então, se você tem notas mais agudas, por exemplo, muito provavelmente você vai precisar fazer um ajuste de abertura nesse trato vocal. Consequentemente, se eu tenho uma vogal I no agudo, essa vogal não vai ser tão fechadinha. Provavelmente essa vogal vai ser mais aberta, quase se tornando um I, um E, quase se tornando um E. Então, nós vamos sempre fazer essa modificação, esse reajuste das nossas formas no trato vocal, tudo bem? Vamos lá. Agora, começando de fato os nossos exercícios. Pedi para você fazer a movimentação das vogais em mímica. Agora nós vamos para os exercícios de fato. Quero trabalhar com você musculaturas de zigomático maior, zigomático menor, musculatura de risório, bucinador, que temos na lateral dos lábios. Então, nós vamos fazer o bico e a vogal I. Tudo sem som por enquanto, tudo bem? Agora você vai fazer tudo isso fechado, ó. Tudo certo por enquanto? Lembrando o objetivo da nossa aula. Nós estamos aqui relacionando, assim como na aula anterior sobre a musculatura de língua, estamos relacionando essas estruturas musculares com as aulas sobre formação das vogais, formação das consoantes, consequentemente, com a qualidade da nossa articulação e qualidade da nossa articulação na voz cantada, principalmente, tudo bem? Para que nós tenhamos, enquanto cantores, consciência dos movimentos articulatórios que o nosso trato vocal e a musculatura facial está fazendo, tudo certo? Vamos para outro exercício. Você vai agora comprimir o lábio, fechar o lábio todinho, ou seja, colocar ele todo para dentro. Nós vamos abrir no impacto. Agora eu quero que você pense em uma boca de peixe. Nós vamos colocar esse pedacinho da bochecha para dentro, essa musculatura para dentro. O lábio vai ficar igual uma boca de peixe mesmo. E a gente solta. E solta. E soltou. 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 Esse detalhe de puxar para dentro a bochecha é muito importante, tudo bem? Soltou. 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 Agora nós vamos trabalhar ainda no lábio, forma de U, bico. E esse bico vai fechar, abrir, fechar, abrir. Mais um detalhe, esse movimento não é feito pela mandíbula, é exclusivamente musculatura de lábios, tá bom? Eu não estou fazendo só o lábio. Tudo bem? Nós estamos aqui tentando trabalhar a eliminação de tensão ou o fortalecimento dessa musculatura.
Agora vamos focar nessa musculatura de zigomáticos. Você vai pensar comigo, o lábio pode ficar fechado, não precisamos abrir o sorriso totalmente. Você vai pensar comigo na contração e elevação dessa musculatura. E a gente contrai e relaxa. Tudo bem? Vou abrir um parêntese aqui. Enquanto eu estava fazendo o exercício com você, eu fui pensando nesse detalhe. Esses exercícios são muito utilizados por fonoaudiólogos, também por fisioterapeutas, para trabalharem a musculatura facial em limitações, como, por exemplo, paralisia facial, AVC, quando existe alguma influência, alguma consequência na estrutura do rosto. E eu digo isso porque eu mesma já precisei fazer esses procedimentos de fisioterapia e de fonoaudiologia para trabalhar a musculatura facial por uma paralisia facial. Isso na infância, enfim. Tive muitos trabalhos ali musculares com a face para que os movimentos fossem recuperados. E isso é extremamente importante. Então, o profissional da fonoaudiologia ou o fisioterapeuta que desenvolve esse trabalho, ele tem o objetivo de fazer com que a pessoa, o paciente, recupere totalmente os movimentos, dependendo da gravidade do problema que aconteceu com esse paciente. Então, esses exercícios, eles têm um poder de mexer no músculo, tonificar esse músculo, recuperar movimentos desse músculo, melhorar movimentos desse músculo. Tudo isso é extremamente importante para o cantor. Então, esse é um trabalho de refinamento. Quanto mais a gente exercita, melhores resultados a gente vai ter no canto também, tudo bem? E além disso, na fala também, porque você está movimentando as mesmas estruturas que são utilizadas no canto e na fala. Outro exercício que nós vamos fazer é com a musculatura da sobrancelha, a musculatura da testa, que levanta a sobrancelha. Então, você vai fazer comigo só a sobrancelha daqui para baixo, sem movimentos. E eu vou te contar uma curiosidade. Nós temos, por cima de toda essa musculatura, uma estrutura chamada fáscia. Então, o mesmo revestimento que está na musculatura da bochecha, do lábio, risório, bucinador, zigomático, a mesma película que reveste a musculatura aqui embaixo, também reveste essa musculatura de cima. Ou seja, pode ser que um movimento aqui em cima gere reflexo muscular na estrutura de baixo. Em mim mesmo isso acontece e é absolutamente normal de acontecer com qualquer cantor. Então, quando eu movimento a estrutura da testa, que levanta a sobrancelha, essa musculatura que levanta a sobrancelha, eu tenho um reflexo muscular aqui embaixo, perto da bochecha, perto da boca. Quando eu faço isso, aqui embaixo vai se movimentar. Então, é natural isso acontecer, tudo bem? Mas nós vamos tentar focar o movimento aqui na testa, levantando a sobrancelha. Um outro detalhe, quem faz a aplicação de Botox provavelmente não vai conseguir fazer esses movimentos. E aí, vamos analisar aqui a situação do Botox. Podemos fazer uma outra aula para falar especificamente dos resultados da aplicação do Botox no canto, as consequências, a influência. Isso é um assunto muito interessante, mas de modo bem geral, sem entrar muito nesse assunto, sem falar muitos detalhes, nós, enquanto cantores, precisamos ter muito cuidado, muita sensibilidade, sermos muito atentos quando fazemos a aplicação do Botox. Porque, por exemplo,
quando eu faço a aplicação, esse movimento fica limitado, isso vai influenciar em outros movimentos. Se essa estrutura da bochecha, zigomáticos, quando o cantor faz uso de botox, fica limitado, isso vai influenciar em outros movimentos. Ou seja, movimentos que são utilizados no canto. Então, a utilização do botox precisa ser pensada para o cantor, no caso do cantor, de maneira muito particular e muito consciente, muito inteligente, para que a gente não tenha problemas, outros tipos de problemas em relação à voz cantada, tudo bem? Agora nós vamos unir sobrancelha e bochecha, zigomáticos. Então você vai sorrir e levantar as sobrancelhas. Sorriso fechado, tudo bem? Agora você vai fazer sorriso aberto. E agora nós vamos mastigar. Por um motivo não só de benefício para o canto, de musculatura facial, quando nós mastigamos, o ideal é, quando a gente está comendo, o ideal é que eu mastigue dos dois lados, né? Para trabalhar a questão dos dentes dos dois lados, mandíbula. Então, toda essa informação também é importante na hora do exercício. Então, nós vamos fazer para os dois lados, tudo certo? E agora você vai fazer comigo, antes de nós irmos para o teclado, nós vamos fazer um último exercício, que é a abertura do bico para o estiramento, de uma vogal arredondada para uma vogal estirada. Então, A. Você vai fazer também o A. E aí o nível da abertura da mandíbula em o A vai ser o mesmo. O que nós vamos mudar é essa parte lateral e a parte de zigomáticos. Então, o A. Mandíbula fica paradinha, tudo bem? Agora sim, nós vamos para o exercício com som e você vai fazer comigo. Ui, 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 ui. Vamos juntos? Ui, 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 ui. 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 Respire. Ui, 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 ui. Respiramos. Ui, 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 ui. Vamos abrir o espaço? Ui, 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 ui. Percebeu que essa vogal foi reajustada? A forma dessa vogal foi reajustada? Nós falamos sobre isso agora há pouco. E essa sensibilidade de perceber se eu preciso de mais espaço ou não, ela é fundamental na hora do exercício e na hora do canto, de cantar o repertório também, tá bom? Vamos voltar agora e nós vamos aumentar a velocidade dessa articulação. Ui, 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 ui. Tudo bem? Vamos juntos? Ui, 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 ui. Ui, 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 ui,
continuo fazendo a movimentação das duas vogais. Agora eu vou pegar a vogal O, A. A vogal O e a vogal A, tá? Essa duplinha. Nós vamos fazer o mesmo exercício, agora com som, que nós fizemos anteriormente. Então, O, A, O, A, O, A, O. Mesma abertura de mandíbula. O, A, O, A, O, A, O. O, A, O, A, O, A, O. Respiramos. O, A, O, A, O, A, O. Respiramos. O, A, O, A, O, A, O. Mais um, respiramos. O, A, O, A, O. Lembre-se que o exercício não é aqui para trabalhar extremidades da extensão vocal, tudo bem? Agora eu quero que você faça em boca que usa. Forma de U, bico de U, abertura de I. E o som é muito leve. Vamos tentar deixar espaço aberto dentro da cavidade oral. Respiramos. 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 Deixa os dentes separados. Mais um. Agora nós vamos fazer com as sílabas pra, pré, pri, pró, pru, movimentando bem a nossa articulação. Pra, pré, pri, pró, pru. Eu vou aumentar a distância entre as notas. Eu vou fazer com terças. Pra, pré, pri, pró, pru. Vamos juntos? Pra, pré, pri, pró, pru. Bem nas formas. Pra, pré, pri, pró, pru. 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 Perceberam que esse I já está bem mais aberto do que no início? Uma região aguda, eu já preciso movimentar mais abertura nessas vogais. Pra, pré, pri, pró, pru. 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 Por que eu escolhi a consoante P e a consoante R? Porque eu uso a articulação bilabial plosiva no P, P. E porque eu movimento também a musculatura de língua nesse exercício, nesse fonema. Se eu quero trabalhar com baixo impacto dessa articulação bilabial, desse ponto articulatório bilabial, eu posso fazer com B. Bra, bre, bri, bro, bru. 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 Tudo bem? Se eu ainda quero unir movimentação de face com movimentação da língua, para unirmos essas duas aulas, esses dois assuntos, nós podemos utilizar DR ou DL. Eu vou com o DL, tudo bem? Você vai fazer comigo? Dla, dle, dli, dlo, dlu.
Vamos juntos? Dlá, dlé, dli, dló, du. Respiramos. Dlá, dlé, dli, dló, du. Respiramos. Dlá, dlé, dli, dló, du. Respiramos. Dlá, dlé, dli, dló, du. Dlá, dlé, dli, dló, du. Respiramos. Dlá, dlé, dli, dló, du. Dlá, dlé, dli, dló, du. Respirou? Dlá, dlé, dli, dló, du. Respiramos. Dlá, dlé, dli, dló, du. Último. Dlá, dlé, dli, dló, du. Esse exercício vai te fazer movimentar um pouquinho mais a língua e relaxar essa língua, deixar ela formar a abertura da vogal. Vai nos movimentar a musculatura facial, não só lábio, como no exercício de P e de B. Então, a gente trabalha as duas musculaturas ao mesmo tempo, face e língua. Nós estamos findando essa aula sobre musculatura facial, esses dois assuntos, né? Musculatura de língua e musculatura facial. Continuaremos pensando nessas questões, nesses detalhes, em aulas que virão logo mais, porque nós sempre vamos utilizar esses recursos fisiológicos, físicos, para termos uma boa qualidade no canto, tudo bem? Espero que você tenha gostado, que você tenha feito os exercícios, coloque na sua rotina de treino, insira isso na sua prática, para que você seja um cantor cada vez mais consciente e inteligente no que diz respeito à utilização da sua própria voz. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus e te espero no próximo programa. Até logo!